segundo louvor, que é tudo Jesus para mim. E Senhor, formoso és, é um cântico antigo, onde é exaltado o nome do Senhor, né, que é santo, 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 e que nós possamos ter essa dimensão, essa compreensão do dia do Senhor, né, o quão é importante nos prepararmos para esse momento. A gente tem ensinado essas músicas durante os estudos bíblicos, na segunda e na sexta, porém é extremamente importante esse zelo no domingo, no culto congregacional. Nós precisamos realmente ter uma dimensão de responsabilidade com relação ao culto público. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Temos um segundo louvor, que a gente já tem tocado algumas vezes, não apenas no estudo, mas acho que em duas oportunidades também tocamos aqui com os irmãos no culto congregacional, no culto público. Tudo é Jesus para mim. Perdido-me na escuridão, pensando me encontrar, quis ver da paz, satisfação, morrendo em meu pecado. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu sei. Se antes não me amasses, Deus, não ia te Mas ao seguir mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar, tomaste o juízo que é meu, pra graça eu desfrutar. aleluia. Aleluia, tudo é Jesus.
força pra te obedecer, jamais de mim virá. Vai me salvar, te ver usar como convém a ti, e então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Muito bem, irmãos, vamos sentar e o pastor Antonino está conosco e vai nos trazer a mensagem hoje. Pastor Antonino. Pode vir, Antonino. Nós vamos ficar bem atentos, acompanhando a leitura bíblica e a exposição que o pastor Antonino fará. Palavra de Deus. Graça e paz, amados. O texto que nós escolhemos para a nossa reflexão hoje é um texto bastante conhecido, um texto pequeno, mas que trata de um contexto bastante amplo, em que Jesus, depois de ter passado na terra dos Gezareno, Jesus curou um certo homem que vivia pelos sepulcros, metendo medo nas pessoas, levando pavor a quem passava por lá. E Jesus o curou e ele tinha uma legião de demônios. E quando as pessoas viram aquele homem sentado em perfeito estado de consciência, e que lhe perguntaram o que lhe ia acontecer, eles ficaram apavorados, não com a cura que Jesus fizera, mas porque eles tiveram um prejuízo muito grande. É que os demônios pediram para entrarem nos porcos e foi um grande prejuízo. E eles, temendo o Senhor, pediram que ele se retirasse da sua terra. E o Senhor saiu. O único que pediu que ele ficasse foi o homem que foi curado. Ele queria ficar com o Senhor Jesus e Jesus disse a ele: não, você fica e vai para a sua família e conta o que o Senhor lhe fez, como ele teve compaixão de ti. E aquele homem se tornou um missionário proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24. Gosto de textos pequenos para não ter delonga. Marcos 5, 21 a 24. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Fechemos nossos olhos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos a semana que passou, as bênçãos
que foram derramadas sobre nós e que nós reconhecemos que nós merecemos, mas só pela tua compaixão, pela tua misericórdia, somos agraciados com elas. E agora, Pai, quando nos reunimos para refletir sobre a tua palavra, nós te pedimos, nós te suplicamos a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra nesta noite não volte vazia, mas que ela encontre guarida nos corações dos irmãos e que eles possam se alimentarem da palavra do Senhor. Esconde-nos, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, para que Cristo seja visto em nós. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Escolhi falar sobre um pai, porque domingo foi dia das mães, e perdi essa oportunidade de, juntamente com os irmãos, adorar num dia tão importante, não somente para a família, mas para a igreja do Senhor, porque são essas mulheres santas que resistem e insistem em orações, em nos manter vivos. Quando ela educa os nossos filhos, quando ela ensina a palavra de Deus aos nossos filhos, elas estão fazendo a obra do Senhor. Graças a Deus pelas mulheres que nós temos em nossa igreja, que é, como eu disse, o pastor Juarez, não é uma igrejinha, é uma igrejona, porque a palavra de Deus nos autoriza a dizer que Deus não tem igrejinha. Onde tiver 2 ou 3 congregados em meu nome, ali está a minha igreja. Portanto, aqui é uma igreja forte, grande, pujante, e que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Então, eu escolhi para hoje esse texto que fala da fé inabalável de um homem. A palavra de Deus revela-nos que Deus, o nosso Senhor, Ele está atento às nossas orações. Foi assim que orou Salomão: que os seus olhos estejam postos nessa casa, e que o Senhor escute as orações que forem feitas nesse lugar. Portanto, Deus está atento às nossas orações e está disposto a respondê-las. Mas diz a palavra de Deus que nada foge ao seu controle, e que também nenhum bem Ele nega ao seu povo. E Ele nos dá como garantia os méritos de Cristo e a fidelidade do próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus, quando jurou fidelidade ao cumprimento da sua palavra, Ele, não tendo alguém maior para jurar, jurou por si mesmo. Portanto, disse Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Tudo isso é possível se for da vontade do nosso Deus. Prova disso é que Jesus está lá no horto, Jesus está agonizando em oração, e Ele, de lá onde Ele está, Ele contempla o espectro, o fantasma da cruz, e Ele sabe do que o espera, e Ele agoniza em oração, e Ele diz: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Ele é terrível, ele é doloroso, ele é amargo demais, mas passa de mim esse cálice. Mas não se faça como eu quero, mas faça-se conforme a tua vontade e não a minha. E o interessante, amados, é que enquanto o Senhor Jesus orava, Deus estava em absoluto silêncio diante da cruz. E é lá nessa cruz que o Senhor Jesus exclama: Deus meu, por que me abandonaste? Amados, é Jesus sozinho enfrentando a morte, e morte de cruz, e Deus em completo silêncio. Amados, muitas vezes nós ficamos tristes com o silêncio de Deus, silêncio que nos incomoda, silêncio quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Oramos e Deus não responde às nossas orações. E isso nos leva muitas vezes a duvidar do poder da oração. Mas, amados, existe outro meio, existe outra maneira de buscarmos mais poder do que a oração. Já disse alguém, e eu concordo plenamente. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas nenhuma oração, nada de poder, zero de poder. Igreja que não ora não tem poder e não tem futuro. Precisamos resgatar esse ministério da oração. É um ministério que não dá ibope, porque ele é silencioso, ele é solitário. Deus não responde à oração. E o problema não é de Deus. Não é de Deus. O problema é que nós não sabemos priorizar as nossas orações. E que muitas vezes também, como vivemos na época, na era digital, na era da internet, em que as coisas são colocadas sobre a mesa, nós perdemos a capacidade de esperar em Deus, esperar o agir de Deus, e não deixamos que Deus haja no seu próprio tempo. Mas o que é pior é que nós temos perdido o hábito de consultar o Senhor na sua palavra. Nós queremos ouvir a voz de Deus. E nós ficamos esperando que um anjo venha e fale ao nosso ouvido as palavras de Deus. Quando, na verdade, quando nós oramos, conversamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Tudo isso por uma razão muito simples. É que nós deixamos de lado atitudes corretas diante de Deus em nossa frágil vida de adoração. Muitas vezes estamos satisfeitos com a vida que levamos. Achamos que já estamos adorando até demais, porque oramos 5 minutos, porque lemos um salmo. Esse homem aqui, Jairo, era um principal da sinagoga,
um homem importante, mas um homem que trazia dentro do peito uma dor terrível. E ele se lança numa busca desesperada por um milagre que lhe devolva o sentido à sua vida. Tudo quanto ele tinha era uma filha única. Sua filha única estava morta. Só que Jairo, amados, faz de Jesus a sua única resistência de esperança. E ele joga sobre o Mestre, sobre o Senhor Jesus, a sua agonia. Temos nós lançado sobre o Senhor Jesus aquilo que nos incomoda? Ele crê, ele confia no poder do Senhor Jesus. Ele crê que Jesus é Deus. E ele não tem a menor dúvida de que aquele Rabi é o Messias prometido por Deus. Mas, amados, Jairo demonstra a sua convicção, que eu passo a chamar de fé, a sua fé com atitudes corretas. A primeira atitude de Jairo, ele se deixa guiar pela sua fé, por algo que está dentro do seu coração, por algo que move ele a procurar o Senhor Jesus. E possivelmente ele deve ter dito: eu vou pedir. Agora, se ele quiser, poder para tanto ele tem. Eu vou pedir, não custa pedir. E se for da vontade dele, minha filha viverá. Parece até que a gente não vê desespero na voz de Jairo. Se ele quiser, minha filha viverá. Porque poder para tanto ele tem. Ele já curou o cego. Ele já expulsou um demônio. A segunda atitude é que Jairo é toda humildade diante do Senhor. Aqui está um homem importante. Ali está um homem importante diante de uma multidão que eu conhecia bem de perto. E ele não tem a menor vergonha. Ele se ajoelha. E ajoelhado no pó da terra em adoração. E a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Jairo tinha tudo para estar de fronte erguida, estar de cabeça levantada, mas ali está um homem no pó, reconhecendo a sua fragilidade. A segunda atitude é que Jairo não vem à procura do Senhor Jesus. Ele não vem buscar um filósofo. Ele não vem buscar um mestre. Não. Ele reconhece que Jesus é Deus. Tanto assim que Jairo cai ajoelhado e adora o Senhor. Amado, nesse gesto, Jairo está com o coração partido. Jairo está carente, necessitado. Mas como é belo, como é bonito pensar, ver esse momento de adoração. Momento em que nós somos levados a lembrar
do rei Davi. O filho do seu pecado adoece e está à morte. E Davi se põe em terra, veste saco, pó na cabeça, e ele está orando. E ele está insistindo, pedindo a Deus pela vida do menino. Davi está em adoração. E os empregados começam a procurar uma maneira de dizer que o seu filho morreu. Não sabe qual a atitude do rei. E quando ele percebe que o filho morreu, ele não lamenta. Ele se levanta, troca de roupa e diz a palavra de Deus que ele adora a Deus. Amados, Jairo está mostrando que não veio murmurar contra Deus, não veio lamentar a sua dor. Jairo veio em busca do seu sonho maior. Ele quer obter uma graça. Ele apresenta ao Senhor a sua causa. Mas nós também temos causas, demandas, muitas vezes a apresentar diante de Deus. Nós temos essa fé. Nós cremos que Jesus é capaz de resolver o problema que nós lhe apresentamos. Se somos capazes de crer, por que não colocamos? E se nós colocamos, por que nós não recebemos? Jairo chega para o Senhor e diz: Mestre, acabo de escutar, a minha filha faleceu. Coloquemo-nos no lugar de Jairo. É bastante um filho nosso ter febre para termos grande preocupação. Mas, amados, uma coisa nós temos que ter certeza absoluta: em tudo Deus tem propósito. Você pode estar lamentando uma perda que teve, mas você já consultou a Deus? Você já recebeu o consolo de Deus? Se já, você é um bem-aventurado. Coloque-se no lugar de Jairo. Jairo está dizendo, entre linhas, ao Senhor Jesus: eu sei que tu podes ressuscitá-las, eu creio. Basta quereres. Essa convicção que deve mover o nosso coração, que Deus tem poder para fazer tudo quanto Ele quiser. Eu sei que tu podes ressuscitá-lo. Mas Jairo tem uma outra atitude que muitas vezes tem nos faltado, que é a ousadia. Ele encara o Senhor Jesus, e depois de contar tudo o que aconteceu, mesmo dizendo do final trágico que acontecera, ele tem a ousadia de dizer ao Senhor Jesus: mas vem a si mesmo. É como se ele dissesse: vem e nos conforta, e nos consola. Nós estamos precisando de consolo. Às vezes, amados, nós fracassamos em nossos pedidos por falta de ousadia. A ousadia para dizer: Senhor, apesar da doença, apesar da tribulação, apesar das circunstâncias mais adversas,
Mesmo assim, Senhor, vem. Jairo está chamando Jesus para dentro da sua vida. Ele está chamando Jesus para um companheirismo que iria se iniciar. Amados, muitas vezes nós estamos submetidos a coisa que nos atrapalha. Porque nós nos acostumamos com Jesus. Estamos acostumados e achamos que conhecemos o Senhor. Jó, depois de percorrer uma longa estrada com Deus, no final ele disse: antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Como muitas vezes nós estamos acostumados com o Senhor Jesus e achamos que o conhecemos. Nós estamos até muito próximo dele. Porém, amados, muitas vezes estamos separados do Senhor Jesus pelo véu da incredulidade. Somos céticos. O nosso coração está endurecido. Nosso coração ainda é uma pedra que precisa ser trocada. Porque embora nós estejamos perto, nós o vemos, nós enxergamos distante. Porque há muito, mas faz muito tempo que nós perdemos o verdadeiro sentido da adoração. Adorar, amados, foi a prioridade maior da vida de Jairo. E daí para frente, tudo seria consequência. Jairo escolheu o caminho mais difícil. Ele podia, mas não procurou médicos. Ele procurou exatamente quem podia fazer alguma coisa por ele. A quinta atitude de Jairo foi o desafio. Mesmo contra todas as possibilidades, ele ousa chamar o Senhor Jesus, mas mesmo assim vem. Mas ele disse: Senhor, já que tu vens, já que tu vais me dar o privilégio de estar na minha casa, Senhor, impõe tua mão sobre a minha filha e ela vai sarar. Amados, Jairo é um pai que tem o peito sangrando. Ele está dilacerado pela dor. Ele expõe a sua dor. Mas ele mostra a sua fé. Afinal, foi para destruir a morte que o Senhor Jesus veio. Onde está a morte? O teu aguilhão. Na cruz o Senhor Jesus derrotou a morte. A Bíblia não diz, mas isso não me impede de imaginar. Eu gosto de ler a Bíblia não um livro em preto e branco, mas um livro colorido, cheio de imagem que eu posso pensar que durante todo esse colóquio, essa conversa de Jairo com Jesus, o Senhor Jesus até agora é de um silêncio ensurdecedor. Silêncio que desanimaria qualquer um. Eu tenho a impressão, eu posso ver, que o Senhor Jesus
não move um músculo da face. O Senhor Jesus está como petrificado. Porque na realidade o Senhor Jesus está fascinado com a história. Ele está fascinado com a fé daquele homem. Ele está fascinado com o amor desse pai. E quebrando o encantamento desse encontro, em que Jesus, comovido, se faz todo misericórdia. Gosto do relato de Lucas. Lucas diz que enquanto conversavam, e quando a coisa estava sublime, quando a coisa estava angelical, quando a coisa estava santa, quando a conversa estava solene, alguém vem e diz a Jairo: para de atrapalhar o mestre. Ele tem mais o que fazer. Deixa, porque na realidade a tua filha já morreu. Não há mais nada que possa se fazer. Aí Jesus é como se despertasse de um sonho. O Senhor Jesus interrompe aquela narrativa maligna, cruel, e diz para Jairo: crê somente. Amados, é o que tem nos incomodado. É essa falta de fé, é essa dureza de coração que nós vemos, nós ouvimos da palavra de Deus e somos incapazes de reagir. Nós somos incapazes de crer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece até que nós cremos que Deus fez milagre no passado, que Deus não faz mais milagre no presente. Mas o que é que nos autoriza a pensar, a crer dessa maneira? Se a Bíblia diz que Deus é ontem, é hoje e é amanhã. Quando Moisés pergunta a Deus: eu vou tirar o povo do cativeiro. Mas quando esse povo perguntar: quem foi que te mandou? E Deus diz para Moisés: eu sou, me mandou. Eu não era, eu não fui. Eu sou, me mandou. E foi por isso que o Senhor Jesus seria apedrejado pelos judeus, porque quando fala da sua relação com Abraão, quando ele diz que Abraão viu meu dia e se alegrou. E os judeus disseram: mas tu ainda és jovem. Como é que tu conheceste Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles entenderam que Jesus usara a prerrogativa de Deus, o eu sou. Jesus interrompe aquela narrativa e diz a Jairo: crê somente. E diz a palavra de Deus que em seguida Jesus se levanta e toma o caminho da casa de Jairo. Amados, mas não seria bom que nós deixássemos Jesus tomar o caminho da nossa casa nesta noite? Que Ele nos acompanhasse, que Ele abrisse conosco a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei
cearei com ele e ele ceará comigo. Será que não seria ótimo, não seria bom demais, não seria um sonho? Jesus se levanta, tomou o caminho da casa de Jairo. Amados, mas eu daria tudo. Eu daria tudo mesmo, eu renunciaria a tudo. Somente para ouvir o que eles conversaram no caminho. Eu não sei, a Bíblia não diz o que eles conversaram. Mas de uma coisa a Bíblia nos dá certeza absoluta. O coração de Jairo encontrou descanso, encontrou paz em Jesus Cristo. Quero terminar porque a hora já vai longe. Amados, estamos sofrendo, estamos cansados, estamos enfermos, estamos curando dores antigas, dores novas, mas nós estamos sem esperança. Alguém disse que a esperança é a última que morre, não para o crente. Esperança é a última que morre. Aí vem alguém e diz, mas morre. Esperança de crente não morre, porque a esperança do crente vai até a glória. Mas de uma coisa nós precisamos entender. Será que nós temos descansado no Senhor Jesus? Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Se há alguma dor no seu peito, se algum sofrimento lhe atormenta nesta noite, coloque, lance sobre o Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é justo, e Ele pode, e Ele quer te livrar. Que Deus nos abençoe. Amém.